Olá, boa tarde para você. Hoje é quinta-feira, 15 de outubro, dia do professor. E você vai conferir aqui no Esporte Emoção um bate-papo com o técnico baiano que fala sobre o jogo decisivo de sábado contra a equipe do Moarama pelo Campeonato Paranaense da Chave Ouro. Também as últimas informações do VBPG, as meninas da velha guarda do basquete que conquistaram recentemente o Campeonato Sul Brasileiro. E também as últimas informações do Operário, que já está em Belém, onde no próximo domingo enfrenta a equipe do Remo em jogo importante, jogo esse que vale o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Isso e muito mais a partir de agora aqui no Esporte Emoção. Meio-dia e um grande abraço para você que está ligado com a gente aqui na ETV. E já vamos conversar com ele, que já foi professor e hoje se dedica mais ao rádio esportivo, ao jornalismo esportivo, Juca Francischini. Boa tarde para você, Juca. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Um grande abraço aos professores, especialmente aqueles amigos professores que trabalharam comigo no CEPAM, no São Luís, no Positivo, no Palote, enfim, no Santana, nas mais variadas escolas. Parabéns a todos vocês e aos meus amigos professores. Um grande abraço. Quem também é professor, né, formado em Educação Física, é técnico do Queima Futsal, é o Baiano, que já está por aqui para falar com a gente a respeito desse jogo tão importante, tão decisivo. Boa tarde, Baiano. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os professores, parabéns pelo dia de vocês. Baiano, já de imediato, como é que está o clima para esse jogo tão importante contra a equipe do Moarama? Aconteceu esse empate aqui na cidade de Ponta Grossa e agora, diante do adversário, né, fora de casa, ter que reverter para conseguir essa semifinal. O clima tá bom, a gente vem treinando até numa quadra de 40x20, a gente está tentando se adaptar o mais rápido possível, apesar de ser uma diferença mínima, mas existe. Estamos indo amanhã pela manhã para treinar lá em Maria Helena, que é uma quadra praticamente igual a de Moarama, fazer 2 trabalhos lá, para que a gente não tenha desculpa, para que a gente faça o nosso melhor e quem sabe nesse melhor a gente consiga a classificação, porque nós jogamos muito bem em casa, mas infelizmente a gente não conseguiu o resultado que nos interessava. Baiano, o jogo contra o Remo do Operário aqui serviu para a gente tirar uma conclusão, que o adversário também não é tudo isso, não é um adversário tecnicamente muito superior ao Operário, muito pelo contrário, inferior à técnica e fisicamente. Que lições você tirou desse primeiro jogo contra o Moarama? Vocês vão também com essa convicção que é possível ganhar, que o Queima esteve melhor com o Moarama aqui? Com certeza, a gente tem convicção, acredita, conversamos principalmente pelo jogo de sábado, a gente mandou no jogo, o jogo inteiro. Segundo tempo, não levaram perigo, a não ser no momento do gol. A gente conseguiu tomar controle e, infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar as oportunidades e por isso que a gente saiu com o resultado de empate, que para nós foi inicialmente prejudicial, mas vendo bem, a gente teria que vencer lá igual, nós teríamos que buscar o resultado igual. E jogando a bola que a gente jogou e aproveitando as oportunidades, a gente acredita que pode sair de lá classificado. Jogando fora de casa, Baiano, quais devem ser as armas do Queima para conseguir essa vitória? Não mudar, tá? Acho que ter atitude, personalidade forte, porque nós vamos jogar na casa deles, com certeza a equipe deles vai crescer um pouco por estar jogando em casa, vai estar com o seu torcedor, é o seu ginásio, mas se nós tivermos personalidade, jogar da mesma forma que a gente vem jogando aqui, e principalmente, como eu falei, aproveitar as oportunidades, a gente tende a sair de lá vitorioso. Mas acho que o ponto principal é a marcação. Acho que nós marcamos muito bem eles aqui, estudamos bem o adversário e lá não pode ser diferente. E até porque você falou da personalidade, essa equipe do Queima Futsal é uma equipe muito experiente. Alguns já jogaram várias decisões de campeonato paranaense, outros também jogaram decisões de outros campeonatos estaduais fortíssimos, como o Campeonato Paulista, Campeonato Catarinense. Nós temos vários jogadores experientes, vários jogadores rodados, jogadores que fizeram final de Liga Nacional. Eu acho que a gente não vai sentir a questão da torcida. A minha preocupação maior é que a federação coloque uma arbitragem de pulso, como foi aqui, que coloque uma arbitragem que não tenha medo da pressão que existe lá em Moarama. Já trabalhei lá, já vi várias vezes no intervalo o presidente mesmo chutar a porta da arbitragem para pressionar. Eu espero que não aconteça isso, que se eles vencer, que seja dentro da quadra e não por outros motivos fora o jogo. Baiano, você já viveu situação parecida como essa? Foi de superação e o que isso representou na sequência, nas rodadas seguintes? Por incrível que pareça, as 2 vezes que eu tive foi justamente com o Moarama. Em 2009, numa quartas de final, nós empatamos na casa deles. Se nós empatássemos na nossa, nós estaríamos classificados. Acabamos perdendo na nossa casa. Em 2010 nós demos o troco, da mesma forma, nós empatamos em casa,
Nós tínhamos que vencer lá, chegamos a estar perdendo de 3-1 para a equipe deles. Mesmo sendo superior no jogo, nós estávamos perdendo de 3-1. Quando colocamos o goleiro linha, eles não conseguiram marcar. Viramos o jogo 4-3 e na final a gente foi campeão. O Moarama é uma equipe de Liga Nacional. Qual é o maior cuidado que você tem que ter com a equipe? Qual que é o ponto forte desse nosso adversário que você tem que tomar cuidado com o teu time? É difícil a gente falar num ou no outro aspecto. Eu acho que é um todo. Eu acho que tem alguns jogadores que estão numa fase muito boa. É o caso do Caio, o caso do Rodrigo, o caso do Pedro. Mas tem um trabalho muito coletivo feito pelo Maneca. É uma equipe que tem experiência e rodagem por ter jogado a Liga. Mas como eu falei, eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que acreditar no nosso trabalho, ter personalidade e jamais temer o adversário na casa deles. Para esse jogo, ainda você terá retorno de jogadores importantes? O Rodrigo volta a estar à disposição, o Lambari já foi liberado pelo DM? Volta o Rodrigo, volta o Lambari, volta o PR. Quem está sentindo uma lesão, não treinou até agora, foi o Jamur. A gente espera que ele se recupere e trabalhe hoje à tarde. Senão, a gente vai sem ele, mas com a total confiança indiferente de quem esteja lá, a gente poder reverter essa situação. É uma preocupação a mais, é claro, você tem um elenco qualificado, mas hoje o Jamur é um dos principais jogadores da equipe do Queima e pode ser um chamado diferencial aí nessa decisão? O Jamur é um jogador diferente, não sei se vai ser diferencial, porque a mesma força que ele tem para atacar, às vezes ele não tem para defender, e às vezes a gente precisa de um jogo desse um pouco mais da força defensiva. Mas a gente espera que ele tenha condição, espero que ele nos ajude. E quem estiver lá tem que dar conta do recado, mesmo que o Jamur não esteja. Baiano, a exemplo do Operário, novamente, a gente confia muito na estrela do técnico Itamar Schulli, que já é um técnico rodado em decisões. E você sabe que é uma experiência que é única, que o treinador tem, porque ele aprendeu com aquelas decisões. Você não é diferente, você tem aí várias decisões, mais ganhou decisão do que perdeu, né? Eu só não cheguei em 2 semifinal em toda a minha carreira, né, que foi as 2 vezes lá em Guarapuava. Uma fiquei em 5º e a outra a gente disputou o Torneio da Morte em 2013. Nas finais mesmo eu perdi em 2001 para o Foz do Iguaçu. E 2013 eu perdi para o Cascavel pelo Toledo, né? Então, graças a Deus, eu tenho mais vitórias em finais do que para 6, né? 6 decisões. Eu tive 8 decisões e venci 6. 6, perdeu 2. Então, nós contamos com a tua estrela e com a tua sorte. A gente confia muito em você, confia muito no teu trabalho, nesse domínio que você tem sobre o grupo. A gente sente que o grupo está na tua mão. A alegria nos treinamentos, ela é constante. Mesmo nos momentos difíceis, eu acompanhei alguns treinamentos e a gente viu que o grupo não se abateu. Na realidade, era uma situação difícil, mas não era tão difícil assim. Era mais um ou outro resultado negativo, mas a gente percebia alegria. Essa alegria foi uma constante durante todo o campeonato, né? E tem que ser, né? Eu acho que já não é muito fácil a gente trabalhar com uma pressão grande, porque não que tenham nos colocado essa pressão, mas a gente se coloca sobre a gente. Porque nós temos uma equipe para chegar, nós temos uma equipe para estar disputando, como estamos disputando as quartas, e quem sabe uma semifinal, quem sabe uma final. Então, já com essa pressão, se a gente tiver um trabalho pesado, não tiver alegria para fazer o que a gente gosta, aí fica muito mais difícil, né? Você está escolado, né, em situações dessas, que a gente pode dizer que não são situações de conforto, são situações de pressão. O grupo também está escolado para isso? Tá, o grupo está preparado. Como eu falei, tem jogador experiente, aqueles que não são experientes em termos de idade, tem rodagem, né, durante vários anos, ou em competições a nível nacional. Então eu acho assim que nós não podemos temer e vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Baiano, outra coisa que a gente está percebendo, que nesse campeonato não tem bicho papão, né? Até os resultados aí das partidas de ida, resultado surpreendente, o próprio empate em casa do Marechal, o próprio Cascavel, a derrota do Guarapuava. Então é importante passar pelo Moarama aí, a cabeça é título, né? A cabeça já está pensando em título. Mas, lógico, sempre respeitando o adversário e acreditando no nosso trabalho, porque está muito igual o campeonato. Tá, né? Nós achávamos que o Guarapuava, que tem o melhor elenco, tem o melhor time, que só perderia para ele, está acontecendo, está perdendo para eles mesmos. Porque se fosse jogar ao normal, ao natural, a equipe deles é muito melhor que as outras, mas nesse ponto, graças a Deus, eles estão tendo os problemas dele lá e está revertendo dentro da quadra.
Baiano, você veio aqui para um projeto a longo prazo, né? Acertou com 2 anos para a equipe do Queima Futsal. É claro que é um passo de cada vez, primeiro quartas, semi, mas vocês já vislumbram uma possibilidade de estar numa final de campeonato paranaense, mas principalmente, Baiano, com essa responsabilidade, se isso acontecer, é claro, se você tiver essa sorte, competência também, de trazer esse inédito título paranaense para Ponta Grossa, porque Ponta Grossa não tem esse título no futsal. Tem um ano que está muito positivo, né, Baiano? Operário campeão paranaense, o Novo Basquete Ponta Grossa campeão sul-brasileiro. Eu penso sempre em título, né? Indiferente do meu elenco, diferente da onde eu esteja, eu penso em título. A gente sabia no início que ia ser muito difícil, a gente fez um planejamento principalmente para se estruturar, para formar um grupo, montar uma base para o ano que vem, sim, a gente montar uma equipe mais forte. A gente sabe que a coisa não está tão fácil, a questão de patrocínios ficou mais difícil ainda, então a gente não sabe como é que vai ficar o projeto para o ano que vem. Então, nós temos que buscar o título esse ano, porque ele está à disposição das 8 equipes, todas as 8 equipes têm condição de vencer, então a gente tem que acreditar, trabalhar, para que no final do campeonato, quem sabe a gente esteja com o título, ou então que a gente tenha feito uma campanha à altura do que a gente queria. O projeto chegou onde nós imaginávamos, que era chegar entre os 8, só que a gente sempre quer mais. A gente sempre quer buscar o semifinal, chegando na semifinal nós queremos na final, e chegando na final tu quer o título, né? Isso é o normal, mas a gente tem que ter os pés no chão e buscar a primeira classificação agora lá em Umuarama e depois pensar no adversário. Baiano, nós falamos aí algumas vezes aqui no programa, né, que o adversário que nós pegamos agora nas quartas era o que a gente não queria, que ninguém queria pegar, que era o Umuarama. Ninguém do grupo do Queima queria pegar esse adversário. O Queima acabou contemplado pela regra do campeonato e pegou o Umuarama. Mas também não adianta escolher, porque se não fosse o Umuarama agora, poderia ser na semifinal, ou Cascavel, Marechal, ou Guarapuava. Todos jogos difíceis, né? Essa fase não tem mais. Todos estão muito equilibrados, estão equilibrados. A gente não queria eles porque levaria vantagem no terceiro jogo, só por isso. Pois é, o Marechal, que pegou teoricamente o São Lucas, o mais frágil das equipes, acabou sendo surpreendido dentro de casa, né? Estava ganhando de 3-1, acabou cedendo um empate em 3-3. Baiano, a gente agradece, né, por ter disponibilizado esse tempo de vindo aqui ao Esporte Emoção para falar a respeito dessa fase decisiva e desejar boa sorte a você, a equipe do Queima Futsal, que possa fazer um bom jogo, né? Boa viagem, bom jogo, que possa trazer essa classificação aqui para Ponta Grossa. Eu agradeço e, como eu já falei, estou sempre à disposição. É muito bom a gente estar falando do futsal e estar aqui no programa. Tá certo. Esse foi o Baiano que conversou com a gente agora aqui no Esporte Emoção. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar do basquete. As meninas da velha guarda voltaram aos treinamentos após a conquista do Sul Brasileiro. Esporte Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Não perca tempo, nem dinheiro. Precisou de peças? Vá direto ao Zezo Autopeças, que tem linha completa para veículos nacionais e importados, lubrificantes de todas as marcas. E também temos uma equipe preparada para melhor atender você. Agora mais espaço e a melhor forma de pagamento. Zezo Autopeças, Praça Getúlio Vargas, número 48. Zezo Autopeças, a peça certa para o seu veículo. Max Grass, grama sintética, especialista em campos de futebol, grama sintética esportiva, garantia de até 6 anos, matéria-prima americana, a melhor do mercado, parceria na realização de seu sonho de construir um campo de society, assessoria no projeto total, da terraplanagem até a captação dos clientes para o novo empreendimento, 10 anos de experiência com obras no Brasil e América Latina, grama sintética decorativa, solução para os problemas com grama natural, não necessita de manutenção, grama sempre com aspecto de recém-cortada. Maior higiene e segurança para suas crianças. Maior economia é o fim dos gastos com jardinagem. Na hora de escolher a grama sintética para o seu campo ou jardim, escolha Max Grass. Representante Gold Placa para Ponta Grossa e região 3223-4447.
Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Táxi 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. 2015 é o ano para você levar o seu caminhão Ford. Aproveite toda a linha cargo e faça um upgrade em seu negócio. A Conrad Caminhões está de portas abertas com a melhor equipe para atendê-los. Não deixe essa oportunidade passar. Vá agora mesmo a Conrad Caminhões e garanta já o seu. Na cidade, somos todos pedestres. A Estação das Flores já vem por aí. E você vai adorar as ofertas que o Queima selecionou para você. Veja só. Bermuda masculina adulto de tactel várias cores. Blusa feminina adulto de Viscoflex diversas cores e modelos. Shorts feminino adulto de tricoline diversas cores. Camisa infantil masculina, diversas cores e estampas. Blusa feminina infantil de Viscoflex diversas cores e estampas. Queima, a moda que todo mundo veste. Óticas Provisão é mais em tudo. Qualidade de seus produtos, além das maiores marcas nacionais importadas. Segurança e apoio técnico para facilitar na escolha do melhor óculos para o seu rosto. Tecnologia visando melhor atendê-lo. Adquirimos o aparelho iTerminal 2 Eyes, que propicia alta precisão em tomadas de medidas. Também faz capturas de fotos e mapeamentos de dados para o melhor resultado de sua visão a qualquer distância. Óticas Provisão, um conceito ao alcance dos seus olhos. Ponta Grossa e Reserva. Meio-dia e 17, agora vamos falar do basquete. Ontem, as garotas do VBPG, que é do Velho Basquete Ponta Grossa, voltaram aos trabalhos após a conquista do Campeonato Sul Brasileiro há praticamente 15 dias lá no estado de Santa Catarina. E o Cândido Neto conta como foi essa reapresentação e conversou com a comandante delas, a Siboney Pedroso. Após conquistar o título do torneio Sul-Sudeste em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a equipe do VBPG voltou a treinar, mostrando que a conquista fez bem às meninas comandadas por Siboney Pedroso. A gente ficava nesse circuito aqui, né, Irati, Curitibano, ali dá uma passadinha por Curitiba, mas sempre nessa região aqui, né. Foi o primeiro campeonato um nível um pouquinho maior, porque a gente quer ir aos pouquinhos, né. A gente tem o brasileiro, a gente já foi para brasileiro com outras equipes, mas a nossa equipe mesmo, para um campeonato de grande dimensão, assim como foi esse Sul-Sudeste a primeira vez, e a gente conquistou o primeiro lugar, né, graças ao treino, à equipe, à irmandade que a gente tem aqui dentro, né. E o que vem por aí? Nossa, agora parece que nunca mais vai dissolver essa equipe aqui, porque tem gente, muita gente querendo entrar, pessoas de outras cidades querendo participar da nossa equipe. Então a gente está muito feliz porque a gente começou pouco, né, pouca gente, não temos incentivo ainda. Foi tudo às nossas custas, uma passa o cartão ali, que passa a viagem da outra, mas até agora só conquistas. A gente fez acho que 5 campeonatos esse ano e foram os 5 primeiros lugares. Sempre com um sorriso estampado no rosto, as atletas do VBPG treinam visando as próximas competições que vêm por aí. Agora nós temos a fase de Irati, que encerra, né, o nosso ano desse torneio. E pelo que a gente está sabendo, pela Leandra, lá de Irati, vão ter 5 equipes, inclusive uma equipe de São Paulo, que é Presidente Prudente, se não me engano. Então eu acho assim que esse campeonato nosso de Master, que a gente iniciou com 2 equipes, nós e Curitibano, está se tornando assim mais vultuoso e de repente a gente pode até trazer um campeonato como o Sul-Sudeste aqui para Ponta Grossa. Aqui sempre tem uma mistura de bom humor e competência. E se falta gente para completar o treino, não tem problema. A amiga de tantos anos nas quadras, Carminha, aparece e completa o time.
Meio-dia 21, Juca, aí são as meninas do VBPG, né, da velha guarda do basquete de Ponta Grossa. As veteranas, né? As veteranas, mas tem uma das meninas que está jogando ali, a Flávia, que joga na equipe principal também do NBPG, que vai disputar o Campeonato Paranaense de Basquete Feminino na próxima semana, lá na cidade de Toledo, com a participação de Toledo, também de Foz do Iguaçu, Maringá e a equipe do NBPG, que vão fazer o Campeonato Paranaense Feminino principal. Parabéns às meninas pela conquista e estão trabalhando bastante, estão empolgados, animados. É um grande ano para o basquete de Ponta Grossa em todas as suas categorias. Falando ainda em basquete, Juca, hoje os meninos do NBPG, que conquistaram recentemente o Sul Brasileiro, naquela grande vitória em cima do Caxias do Sul, começam hoje a sua caminhada no segundo turno do estadual. Jogam hoje fora de casa, 8h30 da noite, contra a equipe do Toledo. Aí, segunda e terça-feira, jogos aqui em Ponta Grossa. Na segunda-feira, às 8 da noite, tem pela frente o Titãs. E na terça-feira, também às 8 horas da noite, aquele tradicional clássico contra a equipe do Campo Mourão. Jogos esses que valem a vice-liderança da equipe masculina do Campeonato Paranaense. Vamos ver se vem o Campeonato Paranaense dessa vez, né? Uma conquista que as meninas sempre trazem para a nossa cidade. E agora a gente torce muito para que os meninos também tragam esse título que nós já estamos aí buscando há muito tempo. O Bicho-Papão, nosso adversário, a nossa pedra no sapato, era a equipe de Campo Mourão, que já nem é mais tudo aquilo. Juca, e vamos falar agora do Operário, né? O Operário que já está em Belém do Pará para enfrentar a equipe do Remo. O jogo esse marcado para 7 da noite, horário de Brasília. E lembrando, né, que no final de semana começa o horário de verão. Então, todo mundo atento, aí adiantando o relógio 1 hora. A equipe já está lá. Ontem chegou por volta das 2h30 da tarde, fez trabalho regenerativo às 6 horas da tarde. E hoje à tarde faz lá no CT do Paysandu o primeiro trabalho com bola, Juca. E pelo jeito, o Itamar deve fazer algumas mudanças significativas na equipe titular, um meio-campo mais ofensivo e, quem sabe, só com um homem de referência no ataque. Vamos ver o que o Itamar vai fazer, e o que ele fizer está bem feito. Ele conhece bem o grupo que tem, é um grande técnico e nós confiamos muito nele. Eu tenho certeza que com as peças que ele vai ter à disposição, ele vai montar um time bom, já conhece o adversário. Agora é diferente, já conhece o adversário. Aqui em Ponta Grossa não conhecia ainda o Remo. Já tem a situação de respeito natural, mas também não achando que nós vamos enfrentar o melhor time do mundo, que não é. O Remo realmente não é um grande time. Aliás, jogou muito menos que muitos times que estiveram aqui na fase de classificação. E por isso mesmo, a confiança e acreditar que nós podemos reverter essa situação momentânea negativa do Operário Ferroviário. Para essa partida foram relacionados 20 jogadores e até por conta da distância e vários fatores, somente 20 atletas foram relacionados, Juca, para esse jogo. Foram os dois goleiros, né, o Paulo Sérgio, que vai como titular, e o William Alves, os laterais direitos, Alemão e Danilo Baia, que deve atuar por pelo menos 20 minutos. Eu até conversava com o Gamarra agora há pouco sobre isso. Ainda vai ser definida a situação, se ele começa jogando ou se entra no intervalo para o segundo tempo. Mas já é uma boa notícia que o Danilo Baia vai reestrear com a camisa do Operário. Foram relacionados os zagueiros Douglas Mendes, o Sousa e o Marcelo Xavier, 3 zagueiros à disposição. O lateral esquerdo, Peixoto, e o Capa também são à disposição. O Peixoto deve começar jogando, pelas informações, para dar um lado esquerdo mais defensivo à equipe do Operário. E o Operário também ganhar na bola alta, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente com o Peixoto. Se o Danilo Baia começar jogando e o Peixoto também, é a oportunidade do Operário aproveitar das bolas cruzadas na área. O Peixoto que é um dos bons cabeceadores da equipe do Operário. Então tem tudo isso. Os volantes Chicão, Lucas, Gé e Nata foram relacionados. Os meias Julinho, Doda e Pedrinho. E os atacantes Joelson, Rossi, e Gia Silva e Gilvan. São esses 4 que estão à disposição do Itamar. E o Gamarra falava o seguinte também, Juca, que o Rossi vai para o jogo. Para deixar todo mundo mais tranquilizado, pelo menos aí 45 minutos do Rossi em campo está garantido, porque ele vem de um desgaste do adutor, da coxa esquerda, o mesmo problema que o Peixoto teve. Que bom que estão de volta os dois jogadores que simbolizam a raça do Operário Ferroviário, que é o Chicão e o Rossi, são os dois jogadores mais raçudos, que mais encarnam essa coisa da raça alvinegra. Então, boa sorte para o Operário. E até para matar a curiosidade do torcedor do Operário, que quer saber como foi a recepção do Fantasma, diz que não tinha nenhum torcedor do Remo no aeroporto acompanhando a chegada do Operário, e também tiveram um sono tranquilo durante a noite. Não teve aquele famoso foguetório do hotel do Operário. Então, por enquanto, está tudo tranquilo. A recepção foi bastante tranquila, segundo o Gamarra, que falava hoje pela manhã, Juca, sobre isso. E tomara que seja assim mesmo, e que o Operário tenha a condição de desenvolver um bom trabalho nesses dias que antecedem a partida, que possa descansar bem, que possa fisicamente se sobrepor ao Remo
e que a torcida do Remo, que vai estar em grande número, aí perto de 30 mil pessoas, faça um bonito trabalho lá, que engrandeça o futebol, que isso também sirva, que a presença de um grande público sirva de estímulo, como o Itamar falou, ao próprio jogador do Operário. Meio-dia e 26, a gente vai para o intervalo. Na volta, mais Operário, Campeonato Amador. Isso e muito mais aqui no Esporte Emoção. Esporte Emoção. Apoio cultural. Construtora JM Chueri. Construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Seu carro pode ser novo ou antigo, pode ser nacional ou importado, mas se precisou de peças, chama logo o Zezo. No Zezo tem tudo para seu carrão. Zezo Autopeças e Auto Center. Uliana Pisos e Portas, a mais completa loja de revestimentos de madeira do Paraná. Venha conhecer nossa linha de revestimentos em madeira maciça, Indus Parquet, que já vem envernizado de fábrica. Pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes de madeira, com a melhor instalação dos Campos Gerais. A Uliana trabalha com toda a linha de portas internas e externas, portas pivotantes, além de janelas de aço, madeira e alumínio. Uliana Pisos e Portas, a tradição de fazer bem feito. Balduino Tax 1140. Televendas 3222-6434 ou pelo portal ulianapisoseportas.com.br. Com estas camisas, tivemos muitas batalhas, derramamos muito suor e sempre estivemos juntos. Lojas MM e Operário, uma só paixão e orgulho para Ponta Grossa. Para as lojas MM, o Operário sempre foi e será o nosso campeão. A HGB Autopeças atua há 27 anos no comércio de peças para caminhões e caminhonetes. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Estoque repleto e organizado, atendendo prontamente os nossos clientes. As melhores marcas em lubrificantes. Atendimento rápido e eficaz. Rode com segurança. Passe antes na HGB Autopeças. Avenida Souza Naves, 2953. Fone 3227-3135. A Estação das Flores já vem por aí. E você vai adorar as ofertas que o Queima selecionou para você. Veja só. Bermuda masculina adulto de tactel várias cores. Blusa feminina adulto de Viscoflex diversas cores e modelos. Shorts feminino adulto de tricoline diversas cores. Camisa infantil masculina diversas cores e estampas. Blusa feminina infantil de Viscoflex diversas cores e estampas. Queima, a moda que todo mundo veste. A Gemad chegou acelerando com sua nova campanha. Sorte em 4 rodas Gemad. Sorteio de 31 Celta 0 km e 32 tablets Samsung. Para participar, basta comprar na Gemad, preencher um cupom e torcer. Já pensou comprar na Gemad e sair de Celta 0? E ainda brindes especiais para quem concentrar suas compras na Gemad. E tem mais, as grandes marcas irão trazer grandes ofertas para você aproveitar durante todos os meses. Sorte em 4 rodas Gemad, de março a novembro. Celebrando nossos 25 anos. Participe! Meio-dia e meio, último bloco aqui do Esporte Emoção. Só para complementar as informações do Operário, o time trabalha hoje à tarde e faz mais 2 treinamentos lá em Belém do Pará, no CT do Paysandu, que está sendo parceiro da equipe do Operário. Lembrando que o Paysandu é o principal rival do Remo lá no estado do Pará. E, é claro, o time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário tem desfalques, né? Dupla de atacantes titular, o Léo Paraíba e o Quírios, que levaram o 3º cartão amarelo. E o Lailson segue sem treinar, o volante, que também atua como 3º zagueiro e pode desfalcar a equipe do Leão Azul, que tá vivendo uma crise financeira, Juca, porque ontem completou 3 meses de salários atrasados. E a tendência, a expectativa, a diretoria é de que até sábado, véspera do jogo, pelo menos 1 mês e meio desse salário seja quitado. E também já foi falado sobre a premiação, caso a equipe conquiste o acesso, né, que todo mundo torce aqui em Ponta Grossa que não aconteça. O prêmio é, Juca, de R$200 mil pelo bicho, né, o famoso bicho, pelo acesso. Esse jogo ele vai facilitar a vida e muito do Remo no preço que os ingressos estão sendo vendidos. Se venderem mais de 30 mil ingressos,
realmente vai dar uma aliviada no cofre do Remo. Até porque eles venderam a partida para uma empresa do Centro-Oeste que comprou a partida por R$1,5 milhão de reais. Essa informação que foi passada pela imprensa de Belém. Imagine como esse dinheiro ia fazer bem para o Operário. Imagine nesse momento, chegando no caixa, lá seu Pimenta, o sorrisão do seu Pimenta com R$1,5 milhão de reais no caixa. Paga tranquilamente o bicho dos jogadores, né? A folha do mês. Paga o salário atrasado, paga bicho, paga tudo, né? Pena que não é dividida essa renda, né? Infelizmente mudou-se a regra do futebol brasileiro. Como foi uma vez o Operário Esporte na Ilha do Retiro, com 40 mil torcedores, o Paulo Balancin conta essa história que quando recebeu a parte do Operário, veio uma mala de viagem lotada de dinheiro, né? Você lembrou do Sport Recife, foi em 1990, que foi a melhor campanha do Operário até hoje. Foi exatamente nessa campeonatos campanha. brasileiros. Foi exatamente aquele nessa empate campanha. lá, né? E na Ilha do Retiro, que evitou que o Operário subisse para a primeira divisão naquele ano. E rapidamente falando do esporte amador, final de semana teremos a primeira partida da final do Campeonato Amador Principal. Uma reedição, né? Reedição da final de 2012. Decidida nos pênaltis, foi, né? Foi nos pênaltis, o América levou a melhor. A primeira partida entre W3 e América Ponta Grossense acontece domingo, 9h30 da manhã, na Arena Caracará. E no final de semana seguinte, o jogo lá no Miró de Freitas, para definir quem será o campeão desse ano. A equipe do América Ponta Grossense, que é o maior campeão da história e vem invicta no campeonato, tão atrativo a mais. Você que está em Ponta Grossa, final de semana, então domingo, 9h30 da manhã, na Arena Caracará, Arena W3, lá é longe, mas vale a pena acompanhar a final do Campeonato Amador. Essa decisão, ela coroa uma mudança de política da W3. E nessa decisão anterior, o Castilho que assumiu a direção de futebol do União Campo Alegre, vai dirigir o União Campo Alegre, o último campeão, no próximo campeonato. E vinha jogadores de fora, até aqueles meninos que jogaram no Prudentópolis, o Hugo, o Alcimar, né? Era um time muito forte, né? Era um time muito forte e mudou a filosofia, aproveitando ali garotos da região do Caracará e os garotos lá da base do trabalho feito pelo Diego Polese, que é o atual treinador, e que chega à decisão. Seu Wilson Gilac deve estar muito feliz com o êxito O projeto já é exitoso, independente do resultado desta decisão, já chegou a uma final. Mudar uma filosofia, chegar a uma final, não é fácil não, né? 12h33, a gente vai saber dele, Guilherme Picunas, os destaques do E-Cidadão de hoje. Boa tarde para você, Picunas. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Juca. Hoje no E-Cidadão a gente vai estar falando a respeito de avaliação nutricional na educação. Também vamos falar o que foi discutido na Câmara na tarde de ontem. Vamos falar a respeito de criolipólise estética. Já ouviu falar disso, Letícia? Olha só, estou pensando em mandar o Cândido para lá, viu? Daqui a pouquinho você vai saber a respeito disso também aqui no E-Cidadão. E ainda vamos falar a respeito de doações para a cidade de Ipiranga e um pássaro raro que estava em nossa cidade. Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais no E-Cidadão. Tá certo, E-Cidadão que ligado, né? Coladinho aqui com o Esporte e Emoção. Juca, para você uma excelente quinta-feira e, é claro, até amanhã aqui no Esporte e Emoção. Um abraço, Letícia, um abraço a todos e boa sorte ao Queima, boa sorte ao Operário Ferroviário. Nós vamos estar numa torcida muito grande, acreditando que tanto um quanto o outro vão se dar bem no final de semana. O Queima vai para as semifinais, né? Semifinais. E o Operário também. O Operário também, semifinais. E já garantiu o acesso à Série C. O pessoal me perguntou se o Operário passar, quem que vai enfrentar, Juca? O vencedor de Botafogo, de Ribeirão Preto e São Caetano. Ainda precisa definir quem são os 4 que vão passar no mata-mata para depois fazer somar as pontuações das três fases, ver quem fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas tomara que seja aqui em São Paulo mesmo. Então, um abraço para você que ficou ligado com a gente até agora. A gente volta amanhã, meio-dia aqui na ETV. É claro, fique com ele agora, Guilherme Picunas. Um abraço e até mais.